Uma primeira palavra de saudação a todos os presentes e à casa anfitriã Uisqueté, reconhecendo a importância que tem assumido e como essa importância traduz o papel da ciência, nomeadamente das ciências humanas, das ciências sociais, na abordagem aos temas que hoje aqui vos e nos convocam. Mesmo num tempo marcado pelas novas tecnologias, não há ciência sem seres humanos que a desenvolvem, que são a razão de ser dessa ciência e cujo bem-estar e qualidade de vida, a começar naturalmente na saúde, independentemente da idade, do lugar onde vivam, da sua condição socioeconómica, são a ratio, o motivo fundamental da indagação científica. E por isso à ciência não são alheios os valores da dignidade da pessoa humana, do respeito pela singularidade de cada um, da igualdade essencial entre todos, sem quaisquer discriminações. Disso terão falado, com certeza, os ilustres cientistas convidados para o painel desta manhã, a quem estendo a minha saudação grata. A segunda palavra vai para a mulher que foi a dinamizadora deste encontro. Uma ativista incansável, uma porta-voz de aposentados, pensionistas e reformados, que nunca aceitará reformar-se. A Presidente da APRA, Maria do Rosário Gama. No início do mês de agosto, quando recebi a associação em Belém, para refletirmos sobre os efeitos da pandemia na população mais velha, falámos dessa questão tão importante relacionada com a sua representatividade. E se uma lição temos retirado da pandemia que nunca mais acaba, é a lição sobre aquilo que somos enquanto sociedade. Uma sociedade onde os mais velhos, mais idosos, menos jovens, somos cada vez mais numerosos. Sociedade onde os avanços tecnológicos, médicos, sociais e económicos permitiram à população viver mais. Se compararmos os indicadores de envelhecimento, em 1961, em Portugal, por cada 100 jovens, existiam 27 pessoas idosas. Em 2018, 57 anos depois, esse número subiu para 157. É outro país. É um país completamente diferente. E esta representatividade demográfica não tem a mesma expressão nem eco na opinião pública. Eu diria mesmo na opinião política. O ativismo de Maria do Rosário Gama, na imprensa, na rádio, na televisão, nas redes sociais, ele próprio é uma prova de que é preciso fazer mais nesse plano. Para ela vai a minha admiração e a minha gratidão. E agora o que precisamos de fazer? Precisamos de despertar a consciência nacional acerca do envelhecimento e dos problemas associados, desfazendo percepções, pré-compreensões negativas, estereótipos, alertando para direitos e vulnerabilidades. E neste momento é preciso trazer para o debate público, foi essa a ideia desta iniciativa de hoje, os efeitos da pandemia e suas implicações no plano da saúde física e mental. Ouvindo todos os portugueses de todas as idades. E é por isso que aqui estou, não pessoalmente, mas digitalmente, associando-me a esse esforço, agradecendo o papel que a APRE tem assumido. No início deste mês, a propósito do Dia Internacional da Pessoa Idosa, a Fundação Calouste Gulbenkian e a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima divulgaram um relatório. Portugal mais velho. Dele constam 30 recomendações sobre a inclusão dos mais idosos na sociedade portuguesa. A promoção dos seus direitos. Entre elas, a criação de uma comissão de acompanhamento de adultos em situação especialmente vulnerável. Outra, a criação do provedor do idoso, que já existe em algumas autarquias, mas deveria existir em muitas mais, em todas,
como interlocutor privilegiado para os problemas desta geração. E eu lembro que continua em vigor a Estratégia Nacional para um Envelhecimento Ativo e Saudável 2017-2025. Não se fala dela, mas continua. Alinhada com o Plano de Ação Global para um Envelhecimento Saudável da Organização Mundial da Saúde. Mas é preciso muito mais. É preciso muito mais iniciativas da sociedade civil. No domínio da inovação social, do empreendedorismo social, com o apoio de fundos públicos e privados, para tratar da qualidade de vida dos mais velhos, dos mais idosos, nomeadamente através da assistência domiciliária e, eventualmente, da telesaúde. Mas tudo isto é insuficiente. Tudo isto é insuficiente. Cabe-nos, agora, e sobretudo, uma responsabilidade maior. E essa responsabilidade deve ir ao âmago de uma reflexão ética sobre o Portugal em que vivemos e o Portugal que queremos construir. Para nos perguntarmos o que cada um de nós por si pode fazer. Com uma cultura de valorização daqueles que mais viveram, em casa, na comunidade, no emprego, nas escolas, no contacto intergeracional, na vivência cotidiana. É que o que aconteceu nos últimos meses foi o seguinte. Nós habituámos-nos a ouvir na comunicação social a informação sobre as vítimas da pandemia, as principais vítimas, associada à idade e às pré-condições clínicas. Há uma parte que corresponde a uma realidade objetiva. Mas a essa realidade objetiva se somou depois um conjunto de percepções e de pré-compreensões subjetivas. E assim, enquanto muitos dos portugueses respiravam de alívio, porque não estavam ainda naquele patamar etário, ou porque estavam, mas não tinham as patologias associadas, outros viram-se como que confinados num gueto, fechados num gueto. Chegou a haver propostas no sentido de que a sociedade toda ela podia fazer a sua vida normal, bastava confinar de forma duradoura o grupo de risco. É uma maneira egoística de olhar para a pandemia. É olhar para a doença pela lente discriminação e, portanto, o gueto etário. E vamos descendo de forma irreversível aqueles degraus do precioso património comum a que chamamos civilização, como alertava em abril o cardeal Dom Tolentino Mendonça. É desta dimensão ética que devemos falar. É à luz dela que devemos avaliar os efeitos da pandemia e traçar o plano da nossa vida económica e social coletiva. Sabendo dos riscos que existem, mas explicando que esses riscos são comuns a uma aventura que, por coletiva, por comunitária, é de todos. E tanto se fala da vacina para a pandemia, porque não falar da vacina social contra o egoísmo, a discriminação, o guetizar daqueles que mais viveram e que mais excluídos se sentem e são, de facto, tantas vezes na sociedade portuguesa. E, sobretudo, em tempos de crise. Lembramos todos aquilo que foi dito há talvez uns anos, não muitos, sobre a contaminação do país pela peste grisalha. Agora é uma nova versão. É uma versão que temos de rejeitar. Não podemos, portanto, neste instante, fugir às evidências que nos trouxe a pandemia sobre a forma como pensamos o envelhecimento. Não podemos fugir à evidência de que Portugal ainda não está preparado, ainda não está suficientemente equipado para dar a importância de vida à qualidade da existência de uma parte significativa da sua população.
do seu povo. Em 2050, estima-se que 1 em cada 3 portugueses tenha mais de 65 anos. Se for assim, Portugal ficará a ser o terceiro em termos de população mais envelhecida do mundo, a seguir ao Japão e à Espanha. Ora, assim como temos de encontrar uma vacina social contra o egoísmo e a discriminação etária, também temos de ter presente que o nosso futuro não pode ter idade. Este vosso e nosso encontro é mais um ponto de partida para um trabalho conjunto, um trabalho difícil, um trabalho constante, como tudo que passa pela mentalidade das pessoas, para melhor prepararmos esse futuro. Um futuro que aproveita as lições da pandemia, que as transforma em lições de inclusão, de aceitação, de tolerância, de abolição de fronteiras e de barreiras, como nos sugere o tema da conferência de hoje. É esse o vosso desafio, é esse o desafio que merece o meu apoio, o meu patrocínio e o meu empenhamento enquanto Presidente da República e enquanto cidadão de quase 72 anos de idade.